7h37, vamos falar sobre a meteorologia, conferindo a situação climática desta segunda-feira. Nós temos imagens de Campinas que foram registradas há pouco pelo cinegrafista Wilson Esmanhoto. Você vê o céu azul aí em Campinas, né? Nenhuma nuvem, horizonte limpo. Na madrugada a cidade registrou 12 graus e agora os termômetros estão na casa dos 16. Hoje as temperaturas chegam aos 22 graus, friozinho característico do inverno que se despede hoje. A partir das 11h30 da noite começa a primavera. A estação que promete chuvas, de acordo aí com a meteorologia. É às 11h30 da noite ou às 11h30 da manhã, hein, Felipe? Ô, Sniper, eu esqueci agora. 11h30 da noite mesmo começa a primavera. Me deu um branco aqui. Então, portanto, a estação das flores começando hoje à noite. Olha, roupas de marcas de boa qualidade com preço mais acessível. Uma realidade cada vez mais frequente em lojas de brechó em Campinas. Nos últimos 5 anos, o comércio varejista de roupas usadas cresceu 210% no Brasil. Andréia e Carmen. Os cenários são diferentes, mas o objetivo não. A dona de casa vem a um brechó no centro de Campinas algumas vezes. Compensa. Às vezes uma peça que você ia comprar, gastar bem mais, aí no brechó você compra bem mais em conta. Já a psicopedagoga, se pudesse, passava o resto da vida no meio das roupas nessa outra loja no Cambuí. Eu tenho realmente uma loucura, eu venho aqui e encontro tudo que eu gosto. O que elas têm em comum? Comprar produtos de qualidade por preços baixos. E é essa a intenção desse tipo de loja. Tanto que a abertura de novos brechós em todo o país tem aumentado, segundo um levantamento do Sebrae. No Brasil, o comércio varejista de roupas usadas cresceu 210% nos últimos 5 anos. Em 2007, eram 3.691 lojas. Em 2012, 11.469. Odila é a proprietária do brechó do centro. Há quase 35 anos no mercado, enfrentou todos os planos econômicos e crises possíveis. Já Kátia abriu o comércio há 6 anos. A loja parece pequena, mas a quantidade de produtos impressiona. E as duas compartilham um sentimento, o amor pelo negócio. É o meu trabalho, né? Já foi melhor, atualmente está fraco, mas a economia está fraca, né? Então, a gente continua, certo? Mas vale a pena. Se eu tivesse aberto uma loja, vamos dizer, no shopping, uma loja convencional, eu não seria, acho que, tão feliz como mexer com isso daqui. Eu me realizo com isso daqui. Adoro. A ideia de que uma loja de artigos usados representa produtos ultrapassados é equivocada. Hoje, a compra nesse tipo de mercado é algo cult na moda. Ou mesmo, como já afirma o slogan, na porta da Dona Odila. As pessoas muitas vezes têm coisa em casa que não sabem o que fazer. E aí traz para nós selecionamos o que a gente sabe que tem utilidade para outra pessoa, vendemos, a pessoa vai aproveitar. Apesar de toda essa paixão pelo brechó, uma coisa é certa: comandar um negócio não é tão simples quanto parece. Demanda planejamento e um excelente controle financeiro. É uma boa opção, realmente. Sempre tem coisas de ótima qualidade com preços acessíveis. É que esse tipo de comércio no passado era conhecido como o mercado da pulga e acabou trazendo aí uma conotação pejorativa e acabou atrapalhando um pouco. Mas hoje em dia o pessoal já entendeu. E tem uma coisa, hein? As roupas dos anos 70, os anos 80 e até dos anos 60, a moda vai e volta, né? Ela é cíclica e acaba valendo, né? Para sempre. Então não tem essa história, não. Olha, vamos a um giro de destaques do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos começar com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Bom dia, Carlos Giacomelli. Bom dia, Sena. Bom dia a você que está em casa. Sena, muita coisa importante hoje no Metro, principalmente falando da crise hídrica, né? A gente vai ver uma matéria que mostra que tem gente comprando caixa d'água para reservar água com medo que ela falte no futuro. Então, muita gente fazendo sua reserva, reusando essa água já usada para outros motivos, então se virando como pode para evitar com que a crise se agrave cada vez mais. A gente vê em outra matéria também que o sistema Cantareira teve seu reservatório baixado ainda mais, está abaixo dos 8%, mesmo com essa chuva de sexta-feira e sábado aí, que ajudou um pouco na qualidade do ar, o reservatório segue baixando 7,8%, portanto muito baixo o sistema Cantareira, viu, Cê? Além disso, muito sobre futebol, a vitória do Corinthians sobre o São Paulo, a derrota do Palmeiras, está lá embaixo na tabela de classificação,
tudo isso hoje no Metro. Sena, pegue o seu, você que está em casa também, corra, pegue e leia tudo, que tá bem bacana. Um abraço e até a próxima. Ok, Giacomelli, obrigado. Temos também um destaque da Rádio Bandeirantes, AM 1170. Bom dia, Gustavo Carvalho. Oi, Sena, bom dia para você e bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Semana começando e o principal assunto de hoje aqui na Rádio Bandeirantes é a economia. Vamos falar que Campinas é a quinta cidade em vendas pela internet, o que movimenta cerca de 900 milhões de reais ao ano aqui na cidade. Este e outros assuntos você acompanha em AM 1170 e também pela internet em rb1170.com.br. Sena, eu vou ficando por aqui. Até amanhã. Obrigado, Gustavo. E olha, quem circula pelas ruas e avenidas das cidades da região não tem como escapar dos cavaletes de candidatos. As eleições deste ano estão se aproximando e cada vez mais se multiplica esse tipo de tabuleta de propaganda. Muitos ocupam canteiros de avenidas de forma irregular, irritando motoristas e pedestres. Durante a campanha eleitoral, eles estão por toda a parte. Os cavaletes de propaganda política invadiram canteiros de grandes avenidas e tomam conta do cenário urbano. Em alguns espaços, as tabuletas ficam amontoadas e é difícil saber para onde olhar. Algumas quase chegam à rua. E o pior, esta forma de exibição dos objetos de campanha é proibida pela legislação. A resolução eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral deste ano para essas eleições proíbe que haja esse tipo de propaganda em canteiros centrais, em praças, em parques, na parte ali central das avenidas, porque isso pode causar um dano, seria ali um bem de acesso comum, o candidato só poderia colocar de fato as suas propagandas ao longo da via pública, onde há ali a mobilidade urbana, mas desde que não atrapalhe a passagem de pedestres e tampouco o trânsito. Além de descumprir a lei e gerar uma poluição visual para este especialista em marketing eleitoral, esta exposição extrema do candidato por meio dos cavaletes pode ser prejudicial na hora do voto. Quem passa e que é impedido de transitar livremente, ainda vê material quebrado, sujo, poluindo, vai prejudicar a candidatura da pessoa que quer o voto do candidato. E não é preciso andar muito pela cidade para encontrar pessoas que desaprovam o tipo de propaganda. Priscila é uma delas. A dona de casa reclama que precisa desviar dos cavaletes todos os dias. Por exemplo, estou fazendo uma caminhada hoje, a gente tem que ficar desviando dos cavaletes, fora os que voam, que estão poluindo a cidade, Então, acho que isso é muito errado. Eles poderiam estar fazendo a propaganda, mas de uma outra maneira. Se quem anda a pé se sente prejudicado, para os motoristas, a situação não é diferente. Sobram reclamações e até prejuízos. Quebra isso aí com o vento, joga na rua, já aconteceu de furar pneu do meu carro. Realmente isso aqui atrapalha muito o trânsito, viu? É um absurdo. E outros daí, tudo dinheiro jogado fora, sujando a cidade, Desde o dia 26 de maio, o Tribunal Regional Eleitoral recebeu 120 denúncias de propagandas de candidatos em Campinas. E 70 delas foram relacionadas aos famosos cavaletes. O problema é que não há fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, já que mesmo com a proibição e com denúncias feitas pela população, os cavaletes continuam ocupando os espaços urbanos. A Justiça Eleitoral e os próprios candidatos estão focados numa publicidade eleitoral que atinge um maior número de pessoas, como a publicidade eleitoral da internet, a publicidade eleitoral dos debates. Essas propagandas que vêm de cavalete, de bonecos, de faixas, na verdade acaba atingindo a população de uma outra forma, que é a forma mais ruim, mais pejorativa, eu diria. Olha, a Justiça Eleitoral vive dizendo que precisa da denúncia da população para fazer algum tipo de fiscalização. Mas eu, pessoalmente, não consigo acreditar que isso tem que ser dessa forma mesmo. Com tanto flagrante de irregularidade em praticamente todas as avenidas de grande circulação que tem o canteiro central, estão espalhados aí esses cavaletes de propaganda política de forma irregular. É realmente lamentável que a Justiça Eleitoral acabe jogando para a população a responsabilidade de resolver esse problema. Bom dia, pessoal. Vocês sabiam que as microempresas e empresas de pequeno porte estão dominando os pregões da prefeitura? Pois é, em todo o ano de 2013 foram 278 pregões. Deste total, 79% foram ganhos ou tiveram como vencedoras
empresas que têm até 10 funcionários e que têm um capital em um faturamento de R$360 mil ao ano. Por que elas acabaram tendo, né, esse privilégio, esse benefício de ganhar pregões à prefeitura, e elas prestam serviços, contratos pequenos, entregas de material? Porque existe uma legislação federal que dá que coloca uma série de regras para que o poder público contrate pequenas empresas como forma de fomentar e fazer com que essas empresas sobrevivam, porque as microempresas no Brasil, elas sempre tiveram uma sobrevida muito curta, elas começam funcionando bem, são aquelas empresas que acabam nascendo, às vezes, de fundo de quintal, depois elas vão se profissionalizando e acabam sendo boas prestadoras de serviço. Aí, como não havia um mercado, né, ou precisava abrir essa frente desse mercado, então o governo federal fez uma legislação determinando que parte das licitações públicas fossem destinadas para as pequenas empresas ou empresas de pequeno porte. E no caso aqui da Prefeitura de Campinas, de todos os pregões que nós tivemos no ano passado, 79% foram ganhos por elas. E só que o que acontece? A empresa começa a prestar serviço para o poder público, só que, segundo o secretário de administração, o Silvio Bernardim, um ano depois que elas estão trabalhando para a Prefeitura de Campinas, elas precisam mudar. Por quê? Porque aí os contratos eles ficam maiores, são novos serviços que elas vão assumindo, e elas então mudam de pequenas empresas, passam a ser empresas limitadas ou empresas com um número maior de funcionários. Tem dado certo, foi uma boa solução, no entanto, a Prefeitura não confirma, e muito menos o SEBRAE, mas tem grandes empresas que têm montado pequenas microempresas para poder pegar essa fatia das prefeituras. A Prefeitura diz que não é bem isso, que ela tem seguido a legislação e que só tem dado os contratos para as microempresas. E é verdade, ela tem dado para microempresas, mas, no entanto, a gente pode ter por trás dessas microempresas um sócio oculto ou uma grande empresa por trás disso. Bom, eu acho que cabe, né, ao poder público fiscalizar para ver se está acontecendo isso aqui em Campinas. O secretário Silvio Bernardim disse que aqui em Campinas não, que são empresas que têm até 10 funcionários e que têm ganhado as licitações. De qualquer forma, foi uma boa solução encontrada pelo poder público para poder fomentar o negócio de microempresas e fazer com que a morte, né, dessas empresas, elas não ocorram com tanta frequência como ocorria. Por quê? Porque o pequeno empresário, ele começa o negócio, ele não tendo capital de giro, ele não tem como sobreviver. E aí, então, com essas licitações, ele consegue, então, ter o dinheiro, receber o dinheiro, girar a economia, criar vagas de emprego. Então, foi uma boa solução. E Campinas está cumprindo, então, a lição de casa. Bom, gente, eu volto amanhã. Um abraço para vocês. E depois do intervalo, os gols dos times da região na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. E as dicas de saúde com o Dr. Albano. O Acontece Regional volta em 1 minuto, não saia daí.